A paz de Deus, irmãos maçons, você que é da Igreja Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus Presbiteriana, Sétimo Dia, Testemunha de Jeová e outras pentecostais e neopentecostais, o Senhor está me mostrando que tem um bode entre vocês. E a maçonaria, é o Senhor que está me mostrando a palavra hoje. Como que o Senhor mostrou a palavra hoje, irmão maçons? Eu fui lá no templo da maçonaria, me prostrei para o bode e falei: bode, me ajuda, me dá uma luz, para que no momento que eu estiver frente ao povo, eu saiba o que pregar, para que eles saiam dali acreditando que Deus, o 3 vezes santo, fala através da boca de um homem. Você quer ser maçom, irmão? Você quer ser um maçom? Aí corta a palma da mão. Lambe esse sangue! Lambe! É o pacto! Somos um sangue, do mesmo sangue agora! Você não crê? Pega a sua Bíblia e vai lá em Apocalipse e lê. Sai dela, povo meu, sai dela, para que não sejas destruído. O Senhor tem levantado atalaias no meio do povo para trazer à tona aquilo que estava em oculto, mas vocês não crêem. Vocês estão sobre o efeito do vinho da prostituta santa. Eu vou ler o livro aqui, ó. Pentecostais e a maçonaria. Por que, meus queridos? Eu vou começar a focar nesse assunto agora. Por quê? Porque depois que eu denunciei a influência da maçonaria na missão de Luiz Franciscon e também na CCB do Brás, surgiram vários canais para combater o meu. O que eu respondo para eles? Ao mandado do Eterno fugirá o rei do inferno. A verdade vos libertará, meus irmãos. Vocês têm que entender o seguinte: Irmandade da CCB e outras denominações pentecostais. Vocês têm que entender o seguinte: as igrejas que existem hoje foram fundadas por pastores ou missionários maçons. Todas, infelizmente. Inclusive, quando eu saí da CCB, falaram assim: irmão Rafael, já que você é apostatou da CCB, por que você não vai lá para a Assembleia de Deus? Então, a Assembleia de Deus foi fundada por maçons, 2 maçons. É porque você não vai para a Batista? Não, a Batista também foi fundada por maçons. Aliás, a Batista foi a primeira igreja em solo brasileiro a ser fundada por maçons. Eu não tenho nada contra a maçonaria, mas já que ela não quer abrir o jogo, ela não quer contar a história dela com os pentecostais, então eu sou obrigado a granjear. Lembra do hino granjear e granjear os talentos? Então eu sou obrigado a granjear um talento que Deus me deu. Qual que é? Atalaia. Eu nem queria, mas já que eu estou aqui, diz que quem está na chuva é para se molhar, né?
Fé evangélica e maçonaria é incompatível? É incompatível? Esse livro, ele não tem direitos autorais. Ele é uma amostra não destinada à venda. Ele foi feito apenas para material de estudo. Se você quiser baixar esse livro, ele está em PDF, né? Formato PDF. Eu posso deixar um link abaixo. Aí, tá ok? É a palavra. Vamos ver a palavra hoje. Olha o índice do livro. Só o índice do livro já assusta. Maçonaria, ó. Introdução. Maçonaria está desconhecido. Formas de pensamento lógico e anti-maçonaria. Um pouco de história. Juramentos maçônicos. Articulações da maçonaria. Maçonaria é uma religião? A maçonaria é uma religião? Ela fala que não, né? Ela fala assim, não, nós não somos uma religião, nós somos uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida, mas que usa das religiões, que se esconde nas religiões. Queridos, aqui tem mais de 20 anos pesquisando esse assunto. Uma hora eu vou garimpar os meus computadores, os meus servidores, e vou escolher lá alguns assuntos para ser discutido aqui nesse canal. A quem interessa, né? O grande arquiteto do universo é o Deus da Bíblia. Maçonaria e relativismo. Charles Finney, um maçom retardado. O que está escrito? Não é eu que estou falando. Outra pergunta. A maçonaria adora Satanás? Eu nunca afirmaria isso, meus queridos, porque ofende, né? Mas assim, o Deus da maçonaria, segundo eles acreditam, ele é ecumenista, é um Deus ecumenista. É um pouquinho do cristianismo, um pouquinho do judaísmo, um pouquinho do hinduísmo, um pouquinho do catolicismo romano. É universal, que eu não tenho preconceito nenhum. É assim, meus queridos, eu trouxe esse assunto para os meus vídeos, mas assim, eu esperava. O objetivo era fazer a própria maçonaria esclarecer essas dúvidas para os pentecostais de hoje. Eu esperava os maçons virem aqui. Eu pensei assim, ó, eu risco o palito de fósforo e deixo ele jogar lenha. Mas não aconteceu. Eles não, ó, é assim, ó, tá parado. Eles não falam nada sobre o assunto. Aí os canais que defendem a CCB vêm com um tal de pesquisa do Google, vem tentando me refutar através de pesquisa de Google. Eu também não vou me arriscar nisso aí, não vale a pena. Mesmo que eu apresentasse todo o material aqui, colocasse os vídeos. Esse dia eu peguei me enviaram um vídeo. Um maçom me mandou um vídeo, vou falar pra vocês. É apresentar documento. Lá tá falando que Luiz Franciscão era da Ku Klux Klan. Luiz Franciscão, ele também se envolveu com membros da CIA dos Estados Unidos. Entendeu? A maçonaria é uma sociedade secreta. Bom, ela era secreta, né? Eu vou brincar com o assunto, fazer uma piada aqui. A maçonaria, ela era secreta antes dela se envolver com a religião de fofoqueiros. Então, agora tudo que acontece na maçonaria, o povo fica sabendo, né? Evangélicos e maçons em nossa Itália, os primórdios.
Vocês escutaram isso? Ó? Evangélicos e maçons em nossa Itália. Aqui fala de Luigi Foscon. Os primórdios. Outro assunto. Evangelismo maçom. Avaliações protestantes italianas da maçonaria. Houve alguma relação entre pentecostais e a maçonaria? Queridos, se não fosse a ajuda da maçonaria lá nos Estados Unidos, só existia a igreja, só iria existir a igreja católica. Todos nós seríamos católicos. Eu batizei na igreja católica quando eu era criança. Frequentei missas e quermesses dela. Não tenho preconceito nenhum. Ela cometeu crimes no passado, assim, a Inquisição? Sim, cometeu. Inclusive o Papa pediu perdão sobre isso. Fuga da banalidade e dos clichês. Meu encontro com a maçonaria. Para quem quiser saber mais. Fala aí no comentário no meu canal que eu sou maçom. Eu não sou maçom. Ok? Eu não sou maçom. Eu não tenho preconceito contra a maçonaria e nem contra nenhum membro dela. Não tenho, falando a verdade aqui, ó, sinceridade, não tenho preconceito. Eu estava vendo uma postagem no Facebook de um grupo maçom. Eles reclamando, né, dos pentecostais, falando que os pentecostais de hoje são ingratos, porque foi graças à ajuda dela que eles conseguiram se estabelecer em solo brasileiro, né, fundar igrejas. Aí embaixo ela coloca assim que a maçonaria ela é muito discriminada e por isso ela não se manifesta a respeito. E eu não discrimino a maçonaria. Você que está me assistindo nesse exato momento, você tem algum preconceito contra maçons? Quiser escrever aí embaixo, eu não tenho nenhum. É o que eu falei em vídeos anteriores. Eu só fiquei sentido porque eu descobri que a CCB é da maçonaria quando eu já tinha perdido mais de 30 anos da minha vida. Tarde demais, né? Quando é tarde demais, o último a saber. Nos últimos anos tem se falado muito sobre a maçonaria. Vou falar com voz de pregador. Nos últimos anos tem se falado muito sobre a maçonaria. Em referência à fé cristã evangélica, podemos ver facilmente que o grau de assertividade e confiança do falante é diretamente proporcional ao seu nível de desconhecimento. Não é o meu caso. Esse livro aqui, então, que falou aí, não é o meu caso. Desconhecimento, apesar que a maçonaria nem tem pessoas que tá lá grau 33 e não conhece os segredos, todos os segredos da ordem. Prova é que o próprio termo maçonaria na imaginário coletivo é imediatamente, sem sombra de dúvida, indicar um poder oculto que prejudica a todos e a mim em particular. O escritor está dizendo isso aí. E se você quiser se aprofundar e perguntar quando essa instituição nasceu, qual é a sua finalidade, quais são os seus autênticos documentos fundacionais e normativos, quem fez parte dela, com toda a probabilidade e o interlocutor se torna rígido. O problema é que a maçonaria ela não é a primeira.
a ser discriminada em solo brasileiro. Aqui é uma guerra. É uma guerra, é igreja contra igreja, que nem a congregação cristã, ela, para sustentar o seu falso ego de exclusivismo, ela atacou por mais de 100 anos quase todas as outras igrejas evangélicas. A igreja que mais foi denegrida, que mais foi difamada pela liderança CCB é a católica. A CCB ela usa a Bíblia da Católica, né, que é a versão da Bíblia da Católica, que é João Ferreira de Almeida, mas a CCB ela falava que a Igreja Católica ela é a meretriz, a prostituta santa, que ela era sã doutrina, se desviou por causa da idolatria, que o Papa é a besta, que o Papa ia colocar 666 no povo, um monte de baboseira. Por outro lado, na Itália, as culturas hegemônicas, ou seja, aquelas que gozam de boa organização, raízes amplas e, portanto, incisivas, são por sua própria natureza propensas a opor-se a uma instituição de inspiração secular e liberal. Refiro-me à Igreja Católica e ao qual foi o antigo Partido Comunista. Uma coisa importante para mim deixar registrado nesse vídeo: quando Luigi Franciscon saiu da Itália e foi para os Estados Unidos, já existia o pentecostalismo. Todos os pentecostais daquela época eram maçons. E tem um detalhe importante nessa história: os pentecostais e a maçonaria viviam em harmonia. Em paz uns com os outros. Não tinha guerra entre eles. Eu pesquisei bastante isso aí. Não tinha guerra. Era a Igreja Católica que perseguia. A Igreja Católica perseguia tanto os maçons quanto os pentecostais. Por isso que tem um ditado que fala assim: a união faz a força. Então, por isso que a maçonaria resolveu se unir com os pentecostais. Interessante isso aí, né? Tem pessoas aí na internet, um canal falando, dando uma de filósofo falando assim, não houve ligação da maçonaria com os pentecostais. Tudo mentira, houve sim, mas na paz. Aqui no Brasil a história muda, né? Os pentecostais discriminam a maçonaria, demonizam ela. Eu não faço isso, meus queridos. Eu não faço. Deixa eu ver aqui onde está escrito pentecostais na Itália. Vou ver aqui. Evangélicos. 67, deixa eu ver. 67. O livro é muito grande. Preguiça de ler. 67. Aqui fala de Luigi Franciscon também. 13, 17, deixa eu ir mais para baixo. 57. Aqui já mostra a imagem do bode, ó. Olha o que diz aqui, ó. A maçonaria adora Satanás? Não. Não adora Satanás, não. Ela tem o seu Deus específico. Eu sou assim, meus queridos. Eu só critico uma coisa se eu conhecer ela. Se eu saber a verdade, mas assim, eu não posso falar que eles adoram Satanás. Não estou defendendo também.
Ainda persiste a crença de que a maçonaria na verdade é uma máscara para esconder uma seita de adoradores de Satanás. O leitor que não quer se limitar a repetir passivamente essa acusação, mas que deseja ter informações sobre esse boato, que é antigo e recorrente, fará bem em ler a sólida investigação já mencionada por Luigi Prunetti com o título revelador A Sinagoga de Satanás. Eu sou mais acreditar que essas igrejas que existem hoje, as igrejas que existem hoje são as sinagogas de Satanás. Uma delas é a CCB. A CCB é a sinagoga de Satanás. A maçonaria não. Ó, quem escreveu esse livro foi um maçom da Itália. Porque ele está defendendo a maçonaria, né? É o direito dele. Que fala da Ku Klux Klan. Eu tive que traduzir esse livro do italiano para o português. A maçonaria é uma sociedade secreta? Não. Era, né? Eu falei, era 64, 65, 66. Aqui, ó. Evangélicos e maçons em nossa Itália, o começo. Vimos como o nascimento da maçonaria na Inglaterra foi caracterizado por uma significativa presença protestante. Isto é verdade em relação aos protagonistas da indicação, aqui está manchado, de 29, da Constituição de Ordem e os fundamentos principais mentais, que inspiram o mesmo com a rejeição do ateísmo, a tolerância religiosa, a liberdade, a consciência, o sentimento de fraternidade cosmopolita, bem como de igualdade e democracia dentro dos agrupamentos. Com razão, portanto, e com razão, dois renomados estudiosos do pensamento protestante, Emílio Camp e Massimo Ruboli, incluíram um extrato das Constituições Maçônicas de Anderson em sua antologia de textos protestantes. O que pensar em particular de países como a Itália, onde o controle da Igreja Católica Romana era exercido de forma capilar e sufocante? Lembra que eu falei no meu vídeo que a Igreja Católica perseguia os pentecostais? Olha aqui, ó. Mas eu não tirei essa informação desse livro. Eu tirei de outros materiais de pesquisa. Aqui está dizendo que a Igreja Católica sufocava e não deixava que outras pessoas professassem a sua fé. Aqui, ó, onde a aliança entre o trono e o altar católico era forte, onde aqueles que não professavam a religião ensinada pelo Papa, na mais feliz das hipóteses, foi discriminada. As lojas maçônicas, colocando todos os membros em pé de igualdade, presta atenção no que eu vou ler aqui, ó. Certamente exerceram uma espécie de atração para os protestantes. É assim a história das boas relações entre a maçonaria e o protestantismo na Itália pode ser iniciada algumas décadas após a fundação da própria maçonaria especulativa, que ocorreu, como vimos em... Aí mostra uma data aqui, ó. Presta atenção, pessoal, no que eu vou ler aqui, ó. Essas informações são muito importantes. Ó, protestantes e estrangeiros foram os promotores das primeiras lojas maçônicas italianas, localizadas em Florença e Roma, e nas principais cidades litorâneas.
como Nápoles, Genova, Livorno, Palermo, Trieste, Messina, ou mesmo com o mar de alguma forma conectado como Novi Ligure, o contágio de ideias começava a funcionar. Se é verdade que a bula papal do Clemente XV promulgava apenas em 1738. Já vai para baixo, aqui ó, já fala do envolvimento da maçonaria com os valdecenses. Aqui ó, o mandado de evangelizar a Itália foi fortemente sentido pela igreja valdecense. Deixa eu ver quantos minutos. Já está 25. Pessoal, só tem 30 minutos para gravar aqui, senão fica muito longo o vídeo. Olha que fala aqui, ó, o evangelismo maçom. Os últimos 30 anos do século, no que diz respeito à história do protestantismo italiano, poderiam ser chamados de a era do evangelismo maçom, expressão cunhada. A lista de evangélicos iniciados na maçonaria surpreende pela extensão e pela altíssima qualidade dos personagens. Podemos, sem sombra de dúvida, afirmar que a evangelização da Itália ocorreu graças aos crentes evangélicos iniciados na maçonaria. Vocês escutaram o que eu li agora? Você prestou atenção? Aqui o livro do maçom dizendo que o evangelismo na Itália, aqueles lugares lá, só foi possível graças à maçonaria. Um processo que teve que se desenvolver desde a unidade da nossa pátria até o ano em que a maçonaria foi dissolvida por ordem do regime em 1925. A lista a seguir não inclui os perfis de evangélicos que ingressaram e frequentaram lojas maçônicas em anos bastante recentes, quer dizer, desde o segundo pós-guerra até os nossos dias. Não se trata de guardar segredos, mas de respeitar direito à confiabilidade que a etiqueta, mesmo antes de nossas leis, prescreve claramente. Então é assim, meus queridos, ó, um maçom protege o outro maçom. É bem diferente do cristianismo, né? Então, se eu fosse maçom e soubesse que tem um cooperador que é maçom, eu não falaria, porque eu protegeria. A mesma coisa o escritor maçom aqui descreve. O que dizer? Na casa valdense, alguém disse que essa presença conspicua é um fenômeno inegável, mas embaraçoso. Na casa evangélica, alguém argumentou que a maçonaria é uma obra satânica. Se isso fosse verdade, com a base na lista a seguir, teríamos que concluir que as igrejas evangélicas italianas estão cheias de demoníacos e que o próprio Satanás iniciou e sustentou um processo inegável de pregação baseada na Bíblia e obras sociais inspiradas no evangélico. Então o escritor aqui ele chama a atenção para um ponto onde as pessoas demonizam a maçonaria, mas não sabe que a sua igreja foi fundada e é governada por maçons. Tem um momento aqui que ele deixou a lista, para um pouquinho. Aqui ele cita as igrejas que a maçonaria mais ajudou: Batista, Metodista Episcopal, Metodista Wesleyana, Valdecense, protestantes na maçonaria italiana do início do século. No Boletim da Sociedade de Estudos Valdecenses, Protestantismo e Republicanismo na Itália.
Aqui ele cita os nomes de vários pastores ou missionários que eram maçons. Domenico Abate, maçom ativo em Catânia. David Augusto Albarim emigrou para o Egito em 1905, onde foi iniciado na maçonaria. Giuseppe Angeleri, ele era pastor batista na comunidade de Pordenone em 1903. Luigi Angeli, sacerdote católico, foi o primeiro pastor da Igreja Cristã Livre. Ele tinha o prestigioso título de cavaleiro e comandante da Ordem da Coroa na Itália. Paulo e Cipriano, membros autorizados da Igreja Valdecense. Ernesto Ayasotti, formado em 1934 com uma tese sobre o movimento ortodoxo. A lista é enorme. Deixa eu ver, não vai dar. Charles Beckettini, general do exército inglês. Amédio Berti, depois de ter estudado teologia em Genebra. Amédio Berti Filho. Teófilo Berti. Mas a lista é enorme, cara. Tito Chese, estimado advogado do Tribunal da Pisa e do Tribunal de Recurso da Lucca. A lista é enorme, deixa eu passar isso aqui. Vixe. Aqui fala de Luiz Franciscão também. Só que o escritor, ele fala que Luiz Franciscão, ele foi influenciado, atraído pela maçonaria. Deixa eu ver se eu acho que é, se eu não me engano é 107. Francesco Fausti, Vicente Onite, Camilo Patti, Franco Pazza, Giuseppe Petroni, Teófilo Pans, Giovanni, tudo maçom, tudo pastor missionário maçom. Teodorico Pietrocola Rossetti, Matteo Porchetti, Salvatore Ragnati, Giovanni Rocharte, Giovanni Rolande, Bruno Saccone, Emanuele Sbaffi, Francesco Cinearelli. A língua enrolada. A geração ativa em 1908 viu a cisão entre a maçonaria do Grande Oriente da Itália, Palazzo, e a Pisa de Jesus como mencionado. Essa foi criada pelo pastor metodista Saverio Fera, com a estreita colaboração do seu colega. Olha o nome que estou falando aqui, ó. Ele está falando que foram dois maçons que uniram a maçonaria do Grande Oriente da Itália com a Piazza de Jesus. Aqui, ó, colega valdecense Teófilo Gil. Quem foi Teófilo Gil? Foi um dos maçons que ajudaram Luigi Franciscon nos Estados Unidos, que ajudaram Luigi Franciscon a conseguir emprego. Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui. Por outro lado, a política do corpo pastoral e executivo valdecense, ainda que por razões e com um estilo diferente daquele regime, estendeu um véu de esquecimento sobre tanta simpatia e sinergia entre púlpitos e o esquadro da maçonaria, que também contribuíram para ampliar o consenso do pequeno mundo evangélico nas últimas décadas. Eu gostaria tanto que a maçonaria viesse a público explicar com as suas próprias palavras sobre a ajuda dela aos pentecostais dos Estados Unidos. Que nem aqui no Brasil houve uma resistência da Igreja Católica. A Igreja Católica não queria, não deixava que se construísse templos físicos e nem que se realizasse cultos. Mas a maçonaria tem muito poder. A maçonaria
tem muito poder e autoridade, porque a maçonaria está em toda parte. Um dia eu vi em uma publicação do Facebook a foto de um bode, né? E embaixo estava escrito assim, ó: